Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, Diz aí dessa semana chegando, hein? Atrasado, mas a culpa é do Lucas Von, sempre. Se tá atrasado, a culpa é do produtor. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. Mas estamos aqui marcando e batendo ponto. Você que mandou sua perguntinha lá no Instagram da Itatiaia, a gente volta aqui no @Itatiaia Esporte no YouTube para responder. E não vamos perder tempo não. Bora para as respostas. Vamos lá com a pergunta número 1 de Cuidar Kids e Pilates. Mas você acredita que Ronaldo ainda será audacioso no mercado? Existem algumas maneiras de interpretar esse audacioso, né? Essa palavrinha, audácia do Ronaldo. Ele prometeu um 2024 mais audacioso para o torcedor do que foi o 2023. Aliás, 2023 não foi audacioso. Foi um time modesto, mas competitivo, e que o Cruzeiro sofreu demais no Campeonato Brasileiro, conseguiu se livrar da briga contra o rebaixamento ali na penúltima rodada, mas veio a promessa, em texto, está escrito, o torcedor, óbvio, vai cobrar. Eu acho que essa audácia pode ser nas contratações e pode ser na folha. Né? Você pode não ter jogadores muito conhecidos, mas jogadores que têm um salário maior do que aqueles que aqui estavam, ou do que aqui ainda estão. E aí você eleva o nível da sua folha salarial. Eu acredito até que o Cruzeiro hoje já tem uma folha, quem sabe até superior à de 2023, contratando jogadores mais caros. Agora, é claro que o torcedor quer, e o ideal são jogadores não só mais caros, né? Jogadores com mais qualidade técnica. É isso que o torcedor espera para não sofrer em 2024 aquilo que sofreu em 2023. Para que o Cruzeiro consiga no Campeonato Brasileiro ter uma competição mais tranquila, brigar durante toda a competição na primeira parte da tabela, a gente divide em duas, né? Um ao 10º, 11º ao 20º, que o Cruzeiro brigue do 10º para cima. Essa é a expectativa, que o Cruzeiro faça uma boa Copa Sul-Americana, chegar o mais longe possível, uma boa Copa do Brasil, que traz uma boa grana também, que o Cruzeiro seja, no mínimo, finalista do Campeonato Mineiro. A responsabilidade é maior esse ano para o Cruzeiro do que foi para o América nos últimos anos. O Cruzeiro é o time de Série A junto com o Atlético, o América caiu. Então o Cruzeiro tem responsabilidades maiores na temporada, e para isso precisa de um time melhor, com maior qualidade. Por enquanto, o Veron a gente sabe que é um jogador que é muito bom tecnicamente, mas lamentavelmente se lesionou, vai ficar de fora ainda um tempo. Tem o Dineno, que ainda é uma interrogação, fez gol na estreia, no segundo jogo já não foi tão bem, a bola não chegou tanto ao Dineno, a única que chegou ele acabou desperdiçando. Eu deposito todas as minhas fichas nesse Cruzeiro, pelo menos nesse momento, no Matheus Pereira. Acho que é um cara que pode entregar muito em 2024, mas sabe-se lá até quando, né? O Cruzeiro vai ter que exercer a compra no meio do ano, é um cara muito caro, então o Cruzeiro já deve estar negociando essa possível compra, ou essa futura compra do Matheus Pereira. Acho que veio essa qualificação no meio de campo com o Lucas Romero. O Lucas Romero eleva o nível do meio de campo do Cruzeiro, não é nenhum craque, mas é um cara que se adapta muito bem àquela função, já conhece o técnico, o Larcamón, jogava com ele lá no futebol mexicano, no León, pode ser um ganho para esse Cruzeiro. O Zé Ivaldo é um ganho no sistema defensivo, também não é nenhum craque, mas é um cara que é um nível superior aos que aqui estavam. O Zé Ivaldo é zagueiro de Série A, jogava no Atlético Paranaense e era titular, foi titular na Copa Libertadores, então já deu uma elevada em algumas posições, mas sem dúvida nenhuma o Cruzeiro ainda precisa ir ao mercado. Fala até do próprio Larcamón. O clube está atento no mercado para trazer jogadores que não cheguem como apostas. Agora as contratações do Cruzeiro precisam ser certeiras e de jogadores que cheguem para assumirem titularidade ou para brigarem para serem titulares sem aquela interrogação. Essas contratações costumam ser mais difíceis e mais caras. Quem sabe esse mercado, essa reta final de mercado do Cruzeiro nessa primeira janela, que vá trazer ao torcedor e que vá fazer com que o Ronaldo cumpra a promessa de um Cruzeiro mais audacioso para 2024. Fato é que precisa contratar ainda e contratar melhor. Bora para mais uma pergunta do Mateuzinho. Alô, Mateuzinho, obrigado. Panzi, quem você acha que vem para o lugar do Rodrigo Caetano? Ô, Mateuzinho, tô gravando o Diz Aí na quarta-feira, dia 31 de janeiro. Impressionante, né? Não acaba janeiro. Mas você já vai estar assistindo o Diz Aí, já acabou janeiro. Estaremos em fevereiro, se Deus quiser. O Rodrigo ainda não saiu, né? Ele ainda não anunciou oficialmente que vai deixar o Atlético, que vai assumir
o cargo na CBF. A tendência é que aconteça, mas ainda não aconteceu. Então é muito difícil a gente falar quem vem para o lugar do Caetano. Eu acho que qualquer nome falado até aqui, alguns já foram falados, do Ximenes, do Brax, esses nomes, sinceramente, não são do mesmo nível do Rodrigo Caetano. Até mesmo o Vitor, né? O Vitor ainda está muito verde. Vitor lá na frente pode vir a ser um grande dirigente de futebol, um grande executivo de futebol, mas nesse momento não é. Então, os nomes que foram falados até agora são níveis abaixo do Caetano. Conheço o Ximenes. Ximenes é um cara bem preparado, mas sinceramente eu acho que não está no radar do Atlético nesse momento. Conheço o Brax, também é muito bem preparado. Brax é daqui, tenho certeza que seria uma realização de um sonho do Paulo Brax, trabalhar no Atlético, ser o executivo de futebol do clube. Brax vem de bons e maus trabalhos em clubes grandes, né? Inter, Vasco, teve uma grande passagem pelo América, foi quando ele iniciou essa carreira de executivo de futebol, mas também está bem abaixo do que é hoje o Rodrigo Caetano. Aliás, é muito difícil para o mercado achar um profissional no nível ou acima do Rodrigo Caetano. Não à toa a CBF está vindo aqui tentar tirá-lo do Atlético. Então é muito difícil eu chegar aqui e dizer quem vem para substituir o Rodrigo Caetano. Se realmente o Caetano deixar o Atlético e for para a CBF, o Galo vai ao mercado para fazer uma das mais difíceis contratações e reposições desde que a SAF assumiu, que é essa do Rodrigo Caetano. No mercado, sinceramente, tem o Alexandre Matos, que passou por aqui já, em Minas, América, Cruzeiro, com mais sucesso, e no Atlético durante um período curto, mas passou. Esse tem um nome muito bom hoje, mas sinceramente o Atlético tirar algum executivo de algum clube é mais difícil, pagar multa, e solto, vamos dizer assim, no mercado, muito complicado, não faço a menor ideia, e eu acho que está muito cedo para o Vitor assumir essa bronca, porque a cobrança vai ser em nível de Rodrigo Caetano, e eu estou achando difícil um nome no nível do Rodrigo Caetano. Mais uma pergunta chegando por aqui do Cardoso José Eustáquio. Alô, Cardoso José Eustáquio, obrigado pela pergunta. Panzi, por que a PM recomenda clássico de torcida única para Atlético e Cruzeiro e um dia depois tem Palmeiras e São Paulo em Minas? Vou aproveitar para emendar a próxima pergunta, que é do Douglas Marcos da Silva. Panzi, o que você acha de torcida única? Então vou responder o Cardoso e o Douglas. Vamos começar pelo Cardoso, começar pelo começo. Cardoso, não foi a PM que recomendou. Essa é uma decisão única e exclusiva dos clubes, de Atlético e de Cruzeiro. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ela garantiu que poderia fazer o clássico sem problema nenhum. Aliás, a Polícia Militar daqui fala que o clássico meio a meio é até melhor de se trabalhar do que o clássico com 10%, mas o jogo na Arena MRV e nos próximos anos com torcida única é uma decisão dos clubes. Não sei se por conta de segurança, tenho quase certeza de que por decisão financeira é mais fácil, o gasto é menor, os clubes podem lucrar mais com maior renda, já que vai ter uma torcida só, não vai ter separação, divisa de torcida, não corre o risco da torcida adversária não aparecer, ou aparecer em menor número, enfim. A Polícia Militar de Minas Gerais não tem nada a ver com isso, nem o Ministério Público. Pelos dois órgãos poderia ter normalmente o clássico com torcida dividida, meio a meio, 10%, mas os clubes decidiram, Atlético e Cruzeiro, que o clássico, a partir desse ano e nos próximos 2, será com torcida única, seja ele jogado na Arena MRV, no Independência, no Mineirão, enfim, quando for mando do Galo, quando for mando do Cruzeiro, só a torcida dos clubes no estádio. Não tem nada a ver com Polícia Militar e nem com o Ministério Público. O Douglas perguntou o que eu acho de torcida única. Cara, eu acho muito chato, eu acho ridículo, como disse o Filipão. Eu sou de uma geração que cresceu assistindo o clássico com torcida dividida, o Mineirão dividido, meio a meio, alguns jogos uma torcida maior que a outra, uma torcida empurrando a outra, no gogó, né? Que era legal pra caramba. Sou da geração que viu a mudança do clássico meio a meio para o clássico 10%. E agora eu estou fazendo parte também da geração que vai ver o clássico com torcida única, sem a torcida adversária. Eu lamento muito, mas eu tento entender o lado dos clubes. Os últimos clássicos, Estádio Independência,
Arena MRV. Não deu certo, cara. No Independência, a torcida que fica em cima arremessa de tudo na turma que tá embaixo. No Mineirão acontece isso também. Na Arena MRV foi uma quebradeira geral no setor da torcida do Cruzeiro. Vândalos, quebraram cadeira, banheiro, fizeram de tudo. O Atlético tratou muito mal a torcida do Cruzeiro. Arrancou porta de banheiro feminino, gente. Onde já se viu isso? Falta de respeito. Então, sinceramente, fica complicado. Dá para compreender um pouco dos clubes também, a parte financeira que conta. Eu acho que não tem certo e não tem errado nessa história. Tem a preferência, a minha preferência é por clássico com torcida adversária, seja ele dividido ou 10%. Até acho que depois que o Atlético construiu seu estádio, a gente não veria mais o clássico com torcida dividida meio a meio. O Atlético não vai dividir seu estádio com nenhum adversário. Ele vai entregar ali um percentual, 5%, 10%, mas dividir não vai. Como lá em São Paulo o Palmeiras não divide, como o São Paulo há muito tempo não divide, o Morumbi era dividido lá, hoje não acontece, como o Corinthians não divide seu estádio, a Neoquímica Arena, acabou, isso não vai acontecer. No Rio de Janeiro acontece porque é o Maracanã. O Flamengo, o Fluminense, eles não têm seu estádio próprio. O Vasco não divide São Januário com o adversário. E o Botafogo, acho que dificilmente vai dividir o Newton Santos também. Então aqui em Minas acabou. Se o Atlético não vai dividir a Arena MRV e ele manda o clássico lá, o Cruzeiro, por reciprocidade, não vai dividir o Mineirão mais também. A não ser que nós tenhamos um clássico com mando da CBF, como é a Supercopa. Aí, quem sabe? Mas para isso o Atlético tem que ganhar o Brasileiro, o Cruzeiro a Copa do Brasil, ou vice-versa. A não ser que aconteça de Atlético ganhar uma Libertadores e o Cruzeiro a Sul-Americana, ou vice-versa, e eles jogarem a Recopa. Aí é outra história. Não sei o que a Conmebol exigiria, o que a CBF exigiria. Ou que a federação mude o regulamento do estadual e volte com aquela final única de mando da federação. Fora isso, acabou. Não tem mais. Precisamos entender, aceitar, por mais que a gente não goste, por mais que existam opiniões divergentes a respeito do assunto, eu não vou julgar. Eu acho que não tem o certo e o errado nessa história. Eu apenas lamento, porque eu sou de uma geração que cresceu vendo o clássico com o Mineirão dividido. E era legal pra caramba. Quem viu, viu. Mais uma perguntinha chegando por aqui, hein, do Júlio Góes 2023. O Cruzeiro precisa de quantas peças de reposição na sua visão? Ô Júlio, falei disso numa pergunta para trás. O Cruzeiro precisa de reforços. Acho que o Cruzeiro precisa de jogadores de lado de campo, principalmente depois da lesão do Verón. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar. É sabido que o Cruzeiro estava atrás de mais um centroavante, além do Dineno, porque o treinador gosta desse estilo de jogador. É uma posição carente essa que eu vou falar, e cara, mas o Cruzeiro precisaria de mais um articulador. Só tem o Matheus Pereira hoje no time. Uma ausência do Matheus deixaria o time órfão desse jogador com essa característica. E recorrer à base. O Vitinho é um cara que se encaixa muito bem na ideia de jogo do Lacamon. Ele é um meia que faz a ala pela esquerda. E hoje o Cruzeiro precisa de um jogador que faça essas funções. O Fernando, ele é acima da média. É um cara que, com a cabecinha no lugar, entendendo a carreira de atleta e a oportunidade que ele tem nas mãos, acho que pode acrescentar muito. É bom jogador para jogar ali como um meia atacante, até como um atacante. O homem de frente do Cruzeiro, jogando pelo lado ou centralizado. Então, não tem dúvida que o Cruzeiro está no mercado e pode recorrer bem à base. Cara, o Cruzeiro é campeão do Brasil, da Copa do Brasil, campeão mineiro, vice-campeão da Taça São Paulo. É uma base que está entregando. Jogadores vencedores, acostumados com jogos grandes, jogaram para mais de 40 mil em Itaquera. A final da Copa do Brasil teve recorde de público para a categoria no Mineirão. Então é legal. Tomara que o Cruzeiro também veja na base, e tem atletas com potencial, reforços para o time de 2024. Mas, além da base, precisa sim de qualidade, de peças com mais qualidade para o atual elenco. Talvez mais um zagueiro que faça ao lado esquerdo. É muita gente que joga pela direita. Zé Ivaldo, João Marcelo, Lucas Oliveira. Você tem ali na esquerda o Neres e o Marlon fazendo uma saída com 3 zagueiros. Talvez se venha mais um zagueiro para fazer o lado esquerdo, você possa liberar o Marlon, jogar com 2 alas, fazer uma linha de 5. O Larcamon também gosta de jogar com essa linha de 5. Inicialmente, nos 2 jogos iniciais, Vila e Atlético, o Cruzeiro jogou com linha de 4. O Marlon sai com os 2 zagueiros, mas marca como um lateral esquerdo. O William sobe como um ala, como um ponta, e retorna como um ala, como um lateral, para fechar essa linha de 4. Então precisa de peças, mais um zagueiro, mais um meia, mais um jogador de lado de campo e outro centroavante. Vai ao mercado? Não tenho dúvida.
mas pode recorrer à base também, tem muita gente boa por lá. Fabiano Ferreira 296, mais uma perguntinha. Valeu, Fabiano. Panza, na sua opinião, quais são os pontos de carência no Atlético? Ô, Fabiano, eu acho o elenco do Atlético muito bom, tá? É muito qualificado. Acho que o Atlético está fazendo a coisa da maneira certa. Um goleiro titular fortíssimo, os outros da base. O lateral esquerdo reserva da base. Pode ali na frente preparar o Vitinho na direita também. Zagueiro, 4 zagueiros experientes, robustos, o quinto da base. Meio de campo, o Filipão gosta de ter 2 volantes. Tem Otávio, tem Batalha, tem Edenilson, tem Alan Franco. 4 mais um da base. Vamos lá, do meio para frente trouxe o Scarpa, tem Igor Gomes, tem Zarate, o Bernard deve chegar no meio do ano. Lá no ataque, Pavon, Paulinho, Hulk. Carência, mais um jogador de lado de campo, pode ser que o Bernard faça essa função, não tem feito na Grécia, tem jogado mais como meia, mas tem capacidade de jogar como ponta, não sei como seria nesse estágio mais avançado da carreira dele, há muito tempo a gente não vê. Mais um centroavante, não sei se o Kardec vai dar conta do recado, né, gente? Então o Atlético precisaria de um centroavante sim, então as carências desse time, para mim, mais um jogador de lado, mais um centroavante. E eu imagino que o Atlético esteja no mercado atrás exatamente de jogadores com essa característica. Galo não precisa de muito, não precisa ter pressa, precisa ser certeiro. O Atlético precisa ser certeiro, trazer jogadores que acrescentem. Não precisa ter pressa. Para o campeonato estadual que tem, dá e sobra para até lá maio. Acho que o elenco do Atlético é muito forte, aguenta com o que tem. Se puder trazer novas peças, além do Bernard, mais 2 jogadores, um ponta e um centroavante, aí o elenco fica bastante qualificado para o Atlético que tem grandes pretensões em 2024. Bora para mais uma perguntinha do Vai Pra Cima Galo. Vou tentar montar sua pergunta aqui que tá difícil de entender. Imagino que deve ser: Panzi, times da Série A deveriam ser obrigados a jogar estadual com Sub-23 e desafogar o calendário? Ou Vai Pra Cima Galo? Seguinte, jogar o estadual com Sub-23 só faria sentido se o Campeonato Brasileiro começasse paralelamente ao Campeonato Estadual. Deixa eu explicar. O Campeonato Estadual começa final de janeiro, início de fevereiro. Só faria sentido você jogar o estadual com time reserva ou Sub-23 se o Campeonato Brasileiro começasse no início de fevereiro. Qual o sentido do Atlético, do Cruzeiro, colocarem times reservas ou Sub-23 no estadual, sendo que o estadual ele engole 3 meses aí praticamente sozinho? Atlético já vai pro 3º jogo, o Cruzeiro também. Se eles usassem time Sub-23, o que o profissional estaria fazendo? Pré-temporada, legal. Mas iria fazer pré-temporada até o início de maio? Até o final de abril? Janeiro, fevereiro, março, abril? 4 meses só de pré-temporada? Porque amistoso não ia conseguir, porque lá no Sul o Inter e o Grêmio jogam o Gaúcho. No Rio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, o Vasco, Carioca. Em São Paulo, a mesma coisa. Em Santa Catarina, a mesma coisa. No Paraná, a mesma coisa. Então não teria time para fazer amistoso. Ia fazer amistoso com o Cruzeiro? Faça excursão. Na Europa, os campeonatos estão aí, a pleno vapor. Os times não têm tempo para amistoso, não. Então, se não tem competição paralela ao estadual, cabe às equipes jogarem o estadual com seus times principais, com as suas equipes principais. Claro, dosando. Se tem jogo quarta e domingo, você pode rodar o elenco, mas infelizmente é assim que tem funcionado. A não ser que ali na frente, as equipes de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná retornem com o torneio Sul-Minas, por exemplo. Aí, paralelamente ao Campeonato Paulista, que paga muito, paga 40 milhões para os grandes, aqui paga 4, 5, é uma vergonha. Aí sim, você jogaria fevereiro, março e abril as Sul-Minas contra bons adversários, contra Atlético Paranaense, Coritiba, Cruzeiro, América, Inter, Grêmio, Avaí, que ainda assim, mesmo Santa Catarina não estando nas primeiras divisões, são equipes mais qualificadas até que algumas do interior de Minas Gerais. Aí sim, você poderia jogar a Sul-Minas com o seu principal e o Mineiro com o Sub-23. Mas do jeito que tá, cara, não faz o menor sentido. Se os estaduais estão aí e não tem competição paralela, que você utilize da maneira mais inteligente possível, como extensão da sua pré-temporada, jogando com seu time principal a maioria dos jogos e, quando o time estiver cansado, poupando seus jogadores. Infelizmente é desse jeito. Mais uma perguntinha sobre campeonato estadual do Paulo Francisco Galo. Valeu, Paulo.
Panzi, em qual nível o nosso Campeonato Mineiro está, comparado aos outros estaduais? Paulo, assim, o Campeonato Paulista está aqui. Os outros, você pode descer degrau aí. Você desce toboágua, uma velocidade danada. Aí vem Mineiro, Gaúcho, Carioca, Paranaense, eu acho que todos estão mais ou menos no mesmo nível. Talvez o que difere um do outro, que separe um do outro, seja a presença de equipes na Série A. O Carioca, por exemplo. Lá você tem Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense jogando Série A de Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Carioca tem um nível maior que o do Mineiro, que só tem 2 equipes de Série A, né, e o América na Série B. Você pega o Campeonato Gaúcho, Grêmio, Inter e Juventude, Série A. Tá num nível maior que o Campeonato Mineiro. Hoje o Campeonato Mineiro só tem 2 equipes de Série A. Paranaense, o Atlético Paranaense, Coritiba caiu. Então o Mineiro, vamos dizer, Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro hoje, para mim, é a 4ª força de estadual no futebol brasileiro. Por mais que o Atlético esteja entre as principais equipes do futebol brasileiro, quando você traz para os seus adversários, você tem o Cruzeiro, que é de Série A, você tem o América, que é de Série B. Depois é time de Série C, Série D, time sem série nenhuma. Então, hoje eu vejo o Campeonato Mineiro muitos níveis abaixo do Paulista, níveis abaixo do Carioca e um nível abaixo do Campeonato Gaúcho. Tá falado? É ruim, né? Mas é o que tem. Valeu, gente. Obrigado para você que ficou até o final aqui no Diz Aí. Deixa seu like, deixa seus comentários e deixa sua perguntinha. Quando aparecer lá no Instagram da Itatiaia, a caixinha de perguntas, manda sua pergunta. Diz aí o que você quer saber. Eu volto aqui no YouTube, no @ItatiaiaEsporte, para responder. Aproveita e dá aquele like e segue a Itatiaia. Deixa o like que sai gol. Quem sabe você deixando o like hoje, sai gol do seu time no sábado no Clássico. Valeu, obrigado.